Escaloba, olá pessoas, aqui é o Schwarza da Silva Meneghel Soares e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trazendo para vocês um vídeo que vocês esperavam por muito tempo, um vídeo sobre o tempo. As pessoas sempre pedem aqui embaixo nos comentários, Schwarza, fala sobre o tempo, fala aí sobre as propriedades do tempo, então eu estou aqui com um artigo bem interessante envolvendo o tempo. E se vocês gostam do tempo é porque vocês são ligados aí em histórias relacionadas a viagens no tempo. Eu adoro viagens no tempo. Só que as leis da física são um pouco chatas com esse tema, porque elas dizem que é impossível voltar para o passado. A gente pode até viajar para o futuro usando alguns meios, como orbitando um buraco negro, como a gente vê no filme Interestelar, mas voltar para o passado, né, é dito que é impossível, pelo menos até onde a gente sabe. Mas um novo artigo diz que é possível que o tempo consiga caminhar para dois caminhos, tanto para o passado quanto para o futuro. É possível retroceder no tempo a nível quântico. Olha só que coisa incrível. Então é esse artigo que eu vou comentar com vocês aqui hoje. E se vocês não quiserem perder mais nenhum vídeo que eu posto aqui no canal, vocês já sabem, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever, que vocês ficarão sempre por dentro de tudo que sai aí na física, na astronomia, na tecnologia, na ciência de modo geral. Então vamos lá, sem mais delongas, comentar esse artigo que está muito interessante aí sobre o tempo. Artigo esse que está aqui embaixo para vocês conferirem aí as notícias, né? É bom que vocês estão procurando informação, saber de onde a informação está saindo. Então vamos lá, eu vou dar uma olhada aqui no artigo e vou explicando algumas coisas para vocês. Então o tempo pode não fluir apenas em uma direção, isso pelo menos no mundo quântico. A nova pesquisa, galera, sugere que o fluxo do tempo em nível quântico não precisa ir apenas em uma direção. Os sistemas quânticos, em certas condições, podem avançar e retroceder no tempo. Olha só que incrível! E esta é uma descoberta aí, uma novidade bem impactante aí para nós que gostamos aí de falar do tempo. Sempre que tem uma festinha, você começa a falar de viagens no tempo ou filmes que abordam esse tema, junta aquela rodinha, todo mundo tentando entender, as pessoas curtem e alguns saem sem entender nada, mas é interessante do mesmo jeito. E aqui no artigo eles falam, né, os cientistas falam que eles não estão falando ainda sobre máquinas do tempo ou sobre o reino quântico do universo Marvel. Aliás, no Vingadores Ultimato parece que tem viagem no tempo, né? Eu tô perguntando porque eu não assisti o filme até hoje, né? Até hoje eu não vi aí o Ultimato, né, os Vingadores, né? Mas tá aqui na minha lista, um dia eu vou assistir. É bem capaz que eu assista o Homem-Aranha primeiro do que o Vingadores. Mas vamos lá. Eles dizem que esse artigo é relacionado com a maneira como vivenciamos o tempo em nosso nível. E essa vivência pode não ser exatamente a verdadeira natureza do tempo. Olha só que coisa. Quando eles dizem aqui a maneira que vivenciamos o tempo a nosso nível, eles estão falando das coisas macro, das coisas grandes, né? Nível quântico, coisas pequenas, e nível nosso aqui é o nível macro. Então eles estão falando que a forma que a gente entende o tempo pode ser totalmente equivocada, né? A natureza do tempo pode ser outra. O tempo, galera, é um dos grandes mistérios aí do universo. Nós vivenciamos e sabemos que ele funciona de certa maneira, indo sempre do passado para o futuro e nunca do futuro para o passado, né? Isso se chama seta do tempo. Na física, esse é o nome que se dá para o caminho que o tempo está indo, né? A seta do tempo. E essa seta do tempo, ela é fortemente conectada com o conceito de entropia, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que é a medida da desordem de um sistema. Em um sistema isolado, como o nosso universo, a entropia sempre aumentará e a direção desse aumento de entropia corresponderá com a direção do passar do tempo. E conforme foi relatado na revista Communication Physics, os pesquisadores analisaram fenômenos em que as mudanças de entropia são bem pequenas. Pelas propriedades fundamentais da mecânica quântica, é possível que a entropia diminua espontaneamente, como voltar no tempo. Elas também empregam uma outra propriedade importante da mecânica quântica, a superposição. Esse estudo, na verdade, empregou também a superposição quântica. E nesse estado, seu sistema físico pode existir em várias configurações. Então, entropia, só para quem não sabe, entropia, por exemplo, é a taxa de desordem de um sistema. Quando você tem um ovo lá fechado, né, com a casca pretinha, e está no estado, aí você quebra ele, a evolução dele se espalhando, as cascas quebrando, é a evolução da entropia daquele ovo. Entendeu? Então, a entropia dele está dizendo lá que ele está se destruindo, está se espalhando, que nem essa imagem que está aí na tela de vocês, esse vidro aí sendo quebrado aos poucos. Esses vidros se quebrando aí em câmera lenta é a entropia do vidro.
né? A desordem é o desordem desse sistema. O sistema é o vidro e a desordem é essas rachaduras, esse aumento aí de destruição, de desordem deste objeto. Então é mais ou menos isso a entropia. E é isso que define aí a seta do tempo. Porque a gente nunca viu um ovo entrar dentro da casca, se fechar e voltar para nossa mão, né? É sempre o contrário. O ovo nunca volta a ser o que ele era. Se ele quebrou, já era. Perdeu o ovo. Estragou no chão. Então, eles analisaram, os cientistas nesse artigo, propriedade de entropia, um sistema de entropia bem pequeno. A autora principal desse estudo, a doutora Giulia Rubino, da Universidade de Bristol, explica que se um fenômeno produz uma grande quantidade de entropia, observar sua reversão no tempo é quase tão improvável que se torna essencialmente impossível. Que nem eu falei, voltar no tempo é impossível. Você não vai ver o ovo voltar a ser um ovo fechado. Se ele já está quebrado, já era, perdeu. Ficou no prejuízo. No entanto, quando a entropia produzida é pequena o suficiente, há uma probabilidade não desprezível, que não pode ser descartada, de ver a reversão de um fenômeno ocorrer naturalmente. Nossa, que imagem estranha que eu coloquei. Mas vocês vão entender por quê. Podemos tomar sequência de coisas que fazemos aí na nossa rotina matinal como exemplo. Se a gente ficar observando a nossa pasta de dentes se movendo da escova de dentes e voltando para o tubo, a gente não ia ter dúvidas que aquela coisa que a gente está vivenciando ali seria como se fosse um vídeo gravado de trás para frente, né? Uma imagem retrocedida. Não é uma coisa natural, você vê a pasta de dente voltando ali para o tubo. No entanto, se apertássemos o tubo de uma maneira bem suave, bem pouquinho a pasta de dente, aí uma pequena parte da pasta vai sair para fora, mas depois ela vai voltar devido aí porque ela vai ser sugada pela descompressão do tubo. Ou seja, se você apertar um pouquinho a pasta de dente, você vai ver ela saindo, e aí você desaperta, a descompressão do tubo vai puxar aquela pasta de volta. Então você fez uma pequena entropia, se for ver, né? E ela acabou retrocedendo. Então esse é o exemplo que ela deu, né? Em uma pequena quantidade de desordem, a coisa pode voltar para o tempo, voltar para o estado inicial. Agora, numa entropia maior, que você apertar a pasta de dente e sair aquela pasta toda, aí não tem como, né? Se você voltar, você vê isso voltando no tempo, corra porque alguma coisa está errada na física. É o apocalipse. A equipe de cientistas olhou para a superposição quântica com um estado que evolui tanto para trás quanto para frente no tempo. E eles descobriram que, na maioria das vezes, isso faz com que o sistema avance no tempo. Mas para pequenas mudanças de entropia, como acabei de citar agora há pouco, o sistema pode continuar a evoluir para frente e para trás no tempo. Olha só, para quem não lembra, né, a superposição quântica é tipo assim, um objeto quântico ele pode ter diversos estados enquanto não está sendo observado. Ele pode ser tanto onda quanto partícula, mas a partir do momento que você observa aquele objeto quântico, aí ele escolhe ou é uma onda ou é uma partícula. Ele escolhe uma posição, né, quando você observa. Aí tem gente que até fala, né, como é que a partícula sabe que está sendo observada? A observação nesse sentido, nesse caso, por exemplo, eu vou medir aquele objeto quântico, né, a partícula no caso. Então, para medir, eu preciso ver ela. Então, vai entrar fótons naquele sistema. Então, a interação com a minha observação, com a interferência da minha observação, vai fazer aquela partícula escolher uma posição. Então, é isso que é a superposição quântica. Quando você observa, aquele objeto acaba decidindo se ele vai ser partícula ou onda. Dando um exemplo aqui. E esse trabalho aponta que a grande incógnita é que o tempo, que a grande incógnita é que o tempo, em seu nível mais fundamental, lá na física quântica, ele é muito estranho, né? E esse trabalho sugere que podemos entendê-lo ainda menos do que a gente pensava entender anteriormente. Então, para quem entendeu, a galera, os cientistas, observaram a entropia a nível quântico e perceberam que quando a entropia acontece em objetos em uma situação muito pequena a nível quântico, ela pode retroceder no tempo. É como se fizesse uma bagunçona, não tem como voltar no tempo, mas uma baguncinha você consegue voltar no tempo. Basicamente isso. Aí a doutora Rubino, ela conclui o estudo dizendo que, embora o tempo seja frequentemente tratado como um parâmetro de continuidade crescente, o estudo mostra que as leis que regem o seu fluxo em contextos de mecânica quântica são muito mais complexas. Isso pode sugerir que precisamos repensar a maneira como representamos essa quantidade em todos os contextos onde as leis quânticas desempenham um papel crucial. Então, é basicamente isso. A gente acha que entende o tempo, mas não, o tempo é mais complexo do que a gente pensa. E isso pode até
com a evolução desse estudo, dessas observações, pode fazer de repensar certas coisas que eram impossíveis, né? Para quando a gente fala no contexto envolvendo o tempo. Já pensou? Se de repente a gente consegue realmente descobrir uma maneira de voltar no tempo? Para descobrir isso, para acompanhar esse estudo, na verdade, já sabem, clique no botão que está aqui abaixo e se inscreva no canal. Eu acho esse assunto fascinante. O mundo quântico é uma coisa muito fascinante, né? Ele pega tudo que a gente acredita que é uma coisa imutável, né, inflexível, e fala, não, vocês estão errados. Aqui no contexto quântico, tudo aqui é maluco. Esqueça os parâmetros que você conhece. E por falar em parâmetros, né, coisas que eram impossíveis, a gente sempre fala aqui no canal que ir para Marte é algo que é viável. A gente já tem naves que podem fazer isso. A gente só precisa resolver ali a questão do isolamento, né, para a gente não pegar a radiação durante a viagem, porque é uma viagem de meses. E, enfim, tem radiação cósmica, a gente pode dar câncer. Mas já estão trabalhando em materiais que conseguem reter isso. Mas outro problema, até uma coisa que impede que a gente vá para Marte, é que a gente não sabe como voltar de lá. Porque a gente vai gastar combustível para mandar o foguete para lá, para a nave para lá, mas aí como a gente vai conseguir combustível para trazer os astronautas de volta? É um dilema bem complicado, né? Os astronautas hoje, né, que existem hoje, que forem para Marte, eles vão para uma viagem só de ida, né? Eles vão ter que ficar por lá. O Elon Musk já acho que falou isso uma vez. Quem for para Marte agora vai ficar por lá. Porém, saiu um estudo aí mostrando que é possível fazer combustível em Marte. Então, essa charada já foi matada, já tem como fazer combustível em Marte. E a forma que conseguiram resolver esse dilema é uma coisa bem inusitada, né? Como eles conseguiram resolver a maneira de fazer combustível em Marte. E para ver esse vídeo que está bem interessante e abre aí uma luz no fim do túnel sobre como voltar de Marte, é só clicar no vídeo que está aqui na tela de vocês neste exato momento, que eu sei que vocês não vão se arrepender. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo e um grande abraço para vocês e hasta!